Olá, alunos, bom dia. Hoje nós vamos procurar no livro de vocês, página 72 do livro, nós temos aqui o estudo das leis ponderais, tá? E a página aqui é a 72. Então, para me acompanhar, abra um livro, certo? Então, o que são as leis ponderais? Lá no século XVIII, vários estudiosos se empenhavam em compreender como é que ocorriam as reações químicas. Aí, através de experimentos controlados, surgiram as leis universais, também chamadas de leis ponderais. Essas leis regem todas as transformações químicas com base em suas massas. Lei da conservação das massas, também conhecida como Lei de Proust, que é o cientista que a observou. No século XV e XVIII, através de observação científica, em um sistema fechado. O que é o sistema fechado? É um vidro fechado, é um pote fechado, que contém substâncias que irão reagir entre si. Então, em um sistema fechado, a massa empregada no início do experimento, ou seja, antes de reagir, se mantinha constante ao longo de todo o processo. Eles colocavam esse frasco fechado contendo reagentes sobre uma balança. Aí a reação acontecia e eles observavam que a massa de todo o sistema não mudava, se mantinha constante. Teoria do flogisto. Nós temos aqui, a teoria do flogisto. Nesse Saiba Mais tem a teoria do flogisto. Então, antes dessa experimentação, já se tinha essa teoria de George Ernest Stahl, que viveu de 1600 até 1734. Alguns cientistas não concordavam com a afirmação sobre a conservação da massa. Eles diziam que existia um componente que todo material tinha, chamado flogisto, e que esse componente pegava fogo, era combustível. E ele era consumido quando a matéria era queimada, sendo absorvido pelo ar atmosférico. Mais tarde, esse flogisto se depositaria na terra, onde era absorvido, que é essa figura aqui, Então, eles acreditavam que a matéria tinha uma substância chamada flogisto. E quando essa matéria, no caso aqui, colocaram a madeira como exemplo, quando essa matéria pegava fogo, esse flogisto era liberado para o ar atmosférico. Aí, aqui nós temos a cinza da madeira e o flogisto no ar. E depois de um certo tempo, essa matéria que eles chamavam flogisto era depositado no solo. Bom, essa teoria aqui foi considerada válida por muitos anos. Bom, essa teoria então conseguiu explicar a perda da massa de um material na combustão. Observem que aquele exemplo dado não foi num vidro fechado. Combustão é quando pega fogo. O não acontecimento da queima quando não há ar, quando você pega uma vela acesa e tampa essa vela com um copo, sem que o copo encoste na vela, passando um pouquinho ela já apaga, porque acabou o oxigênio. Então eles falavam que daí o flogisto não conseguia entrar em contato com o ar. Reação de combustão termina depois de algum tempo, por causa do fim do flogisto, que é o componente da matéria. Na página 73 do livro, nós temos essa foto aqui, que é do Antoine Lavoisier. É o Antoine Laurent Lavoisier. É ele e a esposa dele. Ele era francês, ele era químico e a esposa dele também estudava e ajudava ele, Marie-Anne, a esposa dele, também ajudava ele nos experimentos em química. Lavoisier é considerado o pai da química moderna. Então, o químico Antoine Laurent Lavoisier provou experimentalmente a calcinação do mercúrio. Mercúrio é um metal líquido e calcinação é o aquecimento de um metal para obtenção de novo material. Então, ele montou um experimento aquecendo o mercúrio, provando que a massa não
Então, a lei de Lavoisier ou lei da conservação das massas. Então, na lei de Lavoisier ou lei da conservação das massas, a massa total das substâncias que participam de uma reação química permanece constante ao longo de todo o processo. Segundo ele, resumindo, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por solucionar e provar esse enigma, Lavoisier foi considerado o pai da química moderna. Na página 74, nós temos a lei das proporções definidas, também conhecida como a lei de Joseph Louis Proust, que viveu de 1754 a 1826. Ele realizou diversos experimentos, variando apenas a concentração dos reagentes. Ele alterou a quantidade em massa desses reagentes para verificar se houve variação no seu consumo. E ele provou que não houve. Por exemplo, quando ele fez aquele experimento lá do Lavoisier, que colocou o mercúrio metálico para reagir com o gás oxigênio, produzindo óxido de mercúrio. Inicialmente, então esse aqui é o início, ó. Essa aqui é a nossa referência. Inicialmente, ele colocou 20 gramas de mercúrio, que reagiu com 1,6 gramas de gás oxigênio. Quanto que é 20 mais 1,6? 21,6 gramas de produto. Então, quando eu estudo que o que vem antes da seta são os reagentes, eu tenho aqui 21,6 gramas de reagente no total. E no final, essas 21,6 gramas se conservam. Lei da conservação das massas. Então, aqui, ó, na linha, eu tenho Lavoisier, lei da conservação das massas. Aqui, eu vou resolver dobrar a receita, certo? Então, eu vou dobrar os ingredientes, eu vou dobrar a quantidade de reagente. O dobro de 20 é 40. O dobro de 1,6 é 3,2. O que eu espero? A obtenção do dobro do produto e eu obtive. Aqui, do início para cá, eu aumentei em 8 vezes. Então, do início para cá, ó, 8 vezes, 8 vezes, 8 vezes. Então, a proporção se manteve constante. Como que eu descubro essa proporção? Eu pego o menor número e divido 20 por 1,6, 21,6 dividido por 1,6 e 1,6 dividido por ele mesmo. Então, a proporção fica 12,5 para 1 para 13,5. Então, a conclusão sobre Proust. Proust provou que a proporção em massa entre os reagentes e produtos se mantém constante e definida para toda reação química. Então, nós vamos ver agora esse de olho no tema na página 74. É esse aqui ó, que eu estou vendo, é esse de olho no tema. Então, ele diz o seguinte: quando a água é submetida a uma corrente elétrica, ela sofre decomposição. Então, eu tenho a água aqui, a água é o meu reagente, ó. E aqui eu vou colocar uma corrente elétrica. Vai acontecer a decomposição da água. O que é decomposição? É como se ela desmanchasse. Então, a água, quando eu coloco corrente elétrica nela, ela se decompõe em gás hidrogênio e gás oxigênio. Depois da seta, nós temos o produto. Digamos que eu consegui, através da decomposição da água, obter 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Ele pergunta na letra A, calcule quantos gramas de água foram utilizados nessa reação. Segundo Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se eu tenho 2 gramas aqui, 16, eu vou colocar aqui, ó, 2 gramas de hidrogênio mais 16 gramas de gás oxigênio, o total é 18 gramas. Então, nós temos, antes da seta, 18 gramas de água. Lembrem-se, a massa que eu tenho nos reagentes é a mesma massa que eu tenho nos produtos. Então, se aqui eu tenho 2 gramas de hidrogênio, aqui eu tenho 16 gramas de oxigênio, somando ambos, 18 gramas de água. Na letra B, ele diz o seguinte:
Calcule quantos gramas de gás oxigênio seriam formados caso fossem reagidos inicialmente 72 gramas de água. Demonstre a partir das proporções em massa. Gente, aqui ele pegou 18 gramas inicial. Vamos pensar na receita inicial? A receita inicial são 18 gramas de água. 18 gramas de água, dando origem a 2 gramas de gás hidrogênio e 16 gramas de gás oxigênio. Primeira pergunta, esses 18 gramas, 72 é múltiplo de 18? 72 é múltiplo de 18.